Salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, como estão vocês? Tudo bem aí? Bem-vindos ao segundo programa de hoje da TV Sounic. Estou falando ao vivo de São Paulo, dia 21 de novembro, quinta-feira, mais ou menos perto de 5, né? Perto de 5 da manhã. Choveu, agora saiu o sol em São Paulo, a temperatura ambiente está muito boa. Agora a temperatura está altíssima no Planalto. Bolsonaro declarou guerra a Witzel hoje na cerimônia de fundação do Aliança pelo Brasil, ou para o Brasil, que na verdade é Aliança pró-Bolsonaro. Olá, André Corradi, há quanto tempo não vejo você aqui mandando uma saudação, talvez assistindo, mas não vejo você mandando uma saudação. Agora eu estou vendo que estou com a barba muito comprida, é preciso cortar a barba. Salomão Cavalcante, boa tarde, sempre em caixa alta, né, Salomão Cavalcante? Dizem que quando a gente escreve em caixa alta é porque a gente está gritando, mas eu espero que você não esteja gritando. Hein, Salomão Cavalcante, você gosta de escrever tudo em caixa alta porque está gritando, ou é que você gosta da letra grande, das letras garrafais? Quebrou o pau, está quebrando o pau, muito mais do que isso. O Bolsonaro declarou guerra, para facilitar a visão, é isso aí. Cabelinho, sim, abraço para você também, meu caro Cabelo. Alexandre Laranjeiras, laranja, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, bivar, meu bom bivar, alalaô, que escandalô. Então é o seguinte, hoje no lançamento do partido dele, Aliança para o Brasil, ele jogou pedras, como sempre, o culpado são os outros, né? Porque é claro que o assunto foi o Carlos, né? O assunto Luciana Fontanes, de São Félix, na Bahia, Antônio Mara de Souza, São Sebastião, você que ganhou o livro, né? Então é o seguinte, perguntaram sobre o Carlos e o Bolsonaro, para variar, botou a culpa em outro, botou no Witzel. A responsabilidade é do Witzel. Tânia Santos Cardoso, é isso? Que a culpa é do Witzel, pela citação do Carlos no caso Marielle. Isso é investigação da polícia. No entanto, eu até anotei as frases do Bolsonaro. Vocês querem ouvir? Caroso, Tânia Santos Caroso, para não confundir com Cardoso, Tânia Santos Caroso. Ele está acusando o Witzel de manipular as investigações. Carlos Marques, essa briga é muito boa, hein? Aproveite e compre A Última Batalha de Napoleão. Compre antes que esgote. Aliás, não esgota porque é um e-book. E-book sempre tem, né? É inesgotável, não gasta papel, protege a Amazônia. Você, ao comprar A Última Batalha de Napoleão, estará protegendo a Amazônia, porque eu não gasto uma folhinha sequer, um caulezinho de papel. Não é Marques, é Murak, Carlos Murak, claro, Murak. Eu falei Marques, desculpe. Eu li Murak, li certinho. Olha o que diz o Bolsonaro para responder. Claro, os repórteres perguntaram, mas e o Carlos? Está envolvido no caso Marielle? É amigo do Rony Lessa? Resposta do Bolsonaro: esse é o trabalho, em parte, desse governador, que tem obsessão de ser presidente da República. Dizem que no seu gabinete ele usa a faixa presidencial. Aí já jogou um pedaço no Wilson Witzel. Maluco, né? Usa a faixa presidencial, tem obsessão em ser presidente.
Outra frase do Bolsonaro sobre o Witzel: acabaram as eleições e ele botou na cabeça que quer ser presidente, mas ele também botou na cabeça destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou um inferno. E vejam só, os 3 filhos do Bolsonaro estão sendo investigados. E a culpa ele coloca no Witzel. Flávio Bolsonaro investigado pelo caso Queiroz. Desde ainda as eleições, né? Rachadinha, grana que não deu para explicar, que ele comprou apartamento que ele comprou por uma pichincha, umas coisas assim, né? Quer dizer, ele consegue comprar umas coisas que o outro vende mal, aí vende super bem. Passa um ano, ele vende pelo dobro. Então, o Flávio Bolsonaro investigado nisso aí. O outro filho, Eduardo, investigado pela boca, né? Por causa da boca dele, que não para de falar besteira. A última foi aquela do AI-5. Se tiver protesto aqui na rua, a gente usa o AI-5. Aí está sendo investigado na Comissão de Ética da Câmara. Agora o Carlos é citado, o Carlos, como se não bastasse já as provocações, todo o trabalho que ele vem fazendo como o Goebbels do governo Bolsonaro, agora surgiu nas manchetes por estar sendo investigado também, no caso Marielle. E por que ele está sendo investigado? Ele é vizinho do Rony Lessa, né? E tem isso também, como lembra aqui o Ricardo Argiles, aquele delegado que deu entrevista contando que os matadores, um dos matadores morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, contou também que a filha do matador namorava o filho do Bolsonaro. Então, tem elos até de namoro nesse caso. Mas, além dessa proximidade, né? Além dessa vizinhança, houve um incidente envolvendo Carlos e um assessor da Marielle Franco. O Carlos, segundo a polícia, teve uma discussão ríspida com o assessor de Marielle. A discussão foi tão ríspida que a Marielle teve que intervir. Esse assessor já prestou depoimento, mas a polícia ainda não está contente com as informações. Ela ainda está investigando as circunstâncias desse bate-boca. E o Bolsonaro disse hoje que é o Witzel que está interessado em envolver Carlos nas investigações. E falou de novo na conversa que ele teve com Witzel no dia 9 de outubro. Que no dia 9 de outubro, o Witzel comunicou a ele que o caso da Marielle tinha subido para o STF, porque teria sido citado o nome do Bolsonaro pelo porteiro. E nessa ocasião, no dia 9 de outubro, o Bolsonaro perguntou ao Witzel: mas como você sabe que o processo vai para o STF se corre em segredo de justiça? Então, o Bolsonaro não contou o que o Witzel respondeu. Ele só disse assim: o Witzel está manipulando esse processo. Que a intenção do Witzel é manipular o processo, por quê? Para ferir a reputação dos Bolsonaro, como se precisasse. O Flávio Bolsonaro condecorou quantas vezes milicianos? O próprio Bolsonaro quantas vezes elogiou milicianos? A ligação deles com os milicianos é clara. Eles é que mostraram essa relação, não foi o Witzel nenhum. E o fato do matador da Marielle morar no condomínio, ser vizinho do Bolsonaro, é terrível, né? O Bolsonaro já era um deputado federal. E ali vivia um assassino, um bandido. Ele não sabia que o vizinho dele era um bandido. Ele era um deputado federal, não denunciou o Rony Lessa. O filho namorou com a filha do Rony Lessa, não sabia que era um bandido. Agora, como fazem as pessoas sem nenhum caráter, sempre culpam os outros. O culpado é aquele.
quando o dedo é apontado para a pessoa, ela vira o dedo e aponta para lá. Sabe aquela coisa do batedor de carteira? Ele bate a carteira e grita: pega ladrão! Antônio Mário de Souza, muito obrigado pela sua preciosa contribuição. Você também pode contribuir com a TV Sounic. Eu vou aproveitar para fazer o comercial, porque diz que a TV Sounic vive de vocês, vive da audiência de vocês e da graninha que vocês jogam aí no cofrinho da TV Sounic. Façam, vocês podem a qualquer momento fazer como Antônio Mário de Souza, que acabou de contribuir para a TV Sounic. Você pode fazer isso a qualquer momento também, é só escrever ali, é rapidinho, é fácil. Pá, coloca aí quanto você quiser, a graninha que você quiser. E tem também a outra opção, que é o projeto Catarse, onde você tem contribuições mensais a partir de R$10, é baratinho, e aí você vira patrocinador da TV Sounic. Vocês é que são meus patrocinadores. Graças a vocês é que a TV Sounic existe e resiste, né? Ao lado de tantos monstros, ao lado de tantos vídeos e televisões poderosas, né? Com milhares, com milhões de telespectadores. E vocês são meus centenas, né? 8 mil inscritos, sempre tem uns 500 assistindo, a 1000, às vezes são 1000. Então, para vocês que são meus patrocinadores, é que a TV Sounic sobrevive e traz essas notícias para vocês, né? O Bolsonaro declarando guerra ao Witzel. Essa é uma guerra muito boa, né? Porque divide a extrema-direita. O Witzel é tão autoritário quanto o Bolsonaro. E eles brigando, isso é muito bom. São dois lutadores de sumô brigando, tá certo? Não é para torcer por nenhum dos dois. Eles têm que se destruir um ao outro. Alberto Carneiro, Shalom do Canadá, Sounic. Saudades das suas lives. Muito obrigado, Alberto Carneiro do Canadá. Deve estar frio aí no Canadá, né? A essa altura. Shalom, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom Aleichem, Eveinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Salve o Canadá, salve o Canadá, salve Alberto Carneiro. França está aí também, salve a Daniele Guedes. Vive la France, vive la France. Você sabe, Sávia, que em 1840 os franceses fundaram aqui no Brasil uma colônia socialista, uma das primeiras colônias socialistas do mundo, colônia socialista industrial. Era um falanstério do Saí. O fundador se chama Benoît Jules Moore. Era médico, filósofo, biólogo. Ele escreveu livros sobre as plantas brasileiras. Encontrou cannabis sativa nos jardins do palácio. Quem está aí do Parque Peruche, Rosa e Moreno do Parque Peruche, salve o Parque Peruche. Parque Peruche é onde morava o Éder Joffre, não é? Não era isso? O nosso campeão mundial dos pesos galos. Não era no Parque Peruche que ele morava, aqui na Zona Norte? Salve Éder Joffre, uma das glórias do esporte brasileiro. Né? Éder Joffre nasceu aí no Parque Peruche. Mas então eu estava falando do falanstério do Saí. O Benoît Jules Moore era um cara riquíssimo, filho de comerciante de Lyon. E ele nasceu com um problema genético, um problema num dos pulmões, praticamente não tinha um dos pulmões, uma deformação no pulmão, então respirava mal, tinha problema de asma e não conseguia se curar com toda a grana que a família dele tinha. E aí ele, aos 19 anos e tal, sempre passando mal, foi se consultar com o médico homeopata. E foi curado pelo médico homeopata, né? Sobreviveu.
porque os médicos tradicionais não lhe davam muito tempo de vida e diz que não tinham cura, né? Como é que o cara vai sobreviver sem um dos pulmões? Praticamente um terço de um pulmão. Bem, ele então foi salvo pela homeopatia. O Éder Joffre é parente do Breno Altman. Não sabia dessa. Eu conheci o pai do Breno Altman, o Max Altman, que tinha uma editora em São Paulo. Mas então o Benoit, curado por um médico homeopata, resolveu estudar homeopatia, se formou médico e não só estudou homeopatia, como foi divulgar a homeopatia na Europa. Viajou para a Itália, na França, curou muita gente, etc. E por meio fazendo proselitismo, né, da homeopatia, ele conheceu os jornais socialistas, porque os jornais socialistas permitiam que ele escrevesse a respeito de homeopatia. A homeopatia era uma coisa proibida, né, na Europa, na França. A medicina tradicional repelia a homeopatia. E esse rapaz, então, Benoit Jules Moore, conheceu os jornais socialistas e conheceu as ideias de um socialista a respeito de que... Eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas um filósofo maluco cuja ideia era dividir o mundo não em cidades, assim em falancérios. E o que era um falancério? Era Benoit Jules Moore, escreve Moore, Benoit, B-N-O-I-T, Jules, J-U-L-E-S, e Moore, M-U-R-E. Esse falancério era o seguinte: era uma comunidade que tem no centro um grande prédio, um prédio para 1.800 pessoas, em volta uma área industrial e em volta uma área agrícola. Então uma comunidade que se mantém, onde o dinheiro é dividido entre todos, mas não igualmente, de acordo com a sua contribuição. E tem tinha todo o regulamento detalhado e etc, né? Desse francês. Bom, o Benoit Jules Moore conheceu esse projeto desse francês, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, e resolveu implantar esse projeto. A Europa estava destruída, as guerras napoleônicas. Leiam A Última Batalha de Napoleão, falando nisso. Olha, um gancho para o Napoleão. Napoleão é o tal que na briga escondia a mão e coçava a barriga. Conheciam essa marchinha? Napoleão era o tal que na briga escondia a mão e coçava a barriga. Não é tão conhecida como as outras marchinhas, mas é uma marchinha de carnaval. Bem, então, destruído pelas guerras napoleônicas, não dá para implantar um projeto desse na Europa, naquele momento. Ele resolveu implantar no Brasil. Ele resolveu implantar esse projeto no Brasil e conseguiu. Ele pegou um navio, foi para o Brasil com a amante dele. Era uma cantora de ópera, não é? Ele deixou a mulher na Europa e veio aqui com uma cantora de ópera. Conseguiu financiamento do governo brasileiro. O Dom Pedro II tinha 15 anos na época. Quando o Benoit Jules Moore chegou aqui, o Dom Pedro II tinha acabado de ser coroado imperador. Sávia Daniela Guedes, quer ler A Última Batalha de Napoleão? É muito fácil. Apenas R$10. Para quem está no projeto Catarse, tem desconto, inclusive. É isso, Rogério de Andrade, é esse cara aí. Então esse cara chegou no Brasil,
Aí como é que ele fez? Primeiro escreveu uns artigos no Diário do Comércio, explicando o projeto dele, explicando como isso seria bom, porque o Brasil precisava de indústria. E a proposta dele era implantar indústria no Brasil. Ele não falava muito em socialismo, nem socialismo era uma palavra, mas havia essa preocupação. Nesse falanstério do Benoit, por proposta dele, foi proibida a escravidão, não podia ter escravo lá. Né? Havia escravidão no Brasil, mas o único lugar no Brasil onde não poderia ter escravidão era lá, nessa colônia do Saí. Bem, então, ele escreveu artigos nos jornais, e os deputados, né? Os deputados que tinham deputado, era uma monarquia parlamentarista no Brasil, aprovaram um projeto de financiamento dessa colônia. Chegaram da França mais de 200 artesãos. Então, qual que era a proposta do Benoit? Ele traria da França, com financiamento do governo brasileiro, operários franceses, operários que sabiam construir máquinas, quer dizer, não são operários que estão ali para pregar, bater prego, não. Operários de altíssimo coturno. E ele trouxe, né? Ele trouxe. Esses operários franceses deram o pontapé inicial na indústria brasileira. Eles construíram a primeira máquina a vapor no Brasil. O Brasil não conhecia ainda máquinas movidas a vapor. E eles construíram uma serraria nesse falanstério movida a vapor. 1842, isso é histórico. Teve muitos problemas com esse projeto, tanto que foi abandonado pelo governo, porque os franceses brigaram entre si. É uma história maluca, que dá livro, dá filme. O Salomão Cavalcante está citando James Watt, que é um outro cara que implantou uma colônia socialista, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Então os franceses brigaram, quer dizer, o Benoit e o grupo que chegou da França tiveram uma briga, porque enquanto Benoit estava no Brasil, eu esqueci de falar que na França o Benoit fundou um sindicato, Union Industrielle. É por isso que ele trouxe os artesãos. Ele tinha um sindicato, ele era o presidente do sindicato, mas quando ele veio para o Brasil, a presidência do sindicato foi ocupada por outros. E esses outros, quando chegaram aqui, contestaram o acordo que o Benoit tinha feito com o governo brasileiro. Contestaram porque esse acordo foi feito entre o governo e o Benoit, pessoalmente, e não com o grupo. Então os franceses que chegaram aqui já chegaram acusando o Benoit de falcatrua. Diz, olha, você está sendo um negócio teu, você é o dono e etc. E o Benoit não tinha nenhuma intenção maligna, ao contrário, era um benemérito. Ele não precisava daquilo, era um cara cheio da grana, ele usou a grana dele em benefício desse projeto, né, de uma família riquíssima, de comerciantes de Lyon, comerciantes tradicionais que vendiam tecidos para a Índia. Mas esses franceses que chegaram aqui acusaram Benoit e já provocaram conflito logo na chegada. Queriam uma terra para eles também. Disseram que o Benoit se apropriou do sindicato, se apropriou do projeto e que eles queriam uma outra terra e conseguiram. Foi um bafafá. Então, não durou muito tempo porque teve esse bafafá. Mas, apesar de não ter sido um êxito, porque isso poderia ter se espalhado por todo o Brasil, foi o início da industrialização do Brasil. Tanto que em 1850, que é a data do início da industrialização, Barão de Mauá, aqueles operários da França é que puderam proporcionar o início da indústria brasileira, porque
quando acabou o projeto Falanstério do Saí, eles ficaram desempregados. Ficaram à toa, daí foram contratados pelo Barão de Mauá e deram início à industrialização do Brasil. Isso foi a colônia socialista chamada Falanstério do Saí, fundada até hoje, tem lá o museu, né? A cidade é São Francisco do Sul, que fica no norte de Santa Catarina. Hoje tem uma siderúrgica no local, é uma das siderúrgicas, da maior siderúrgica do mundo, francesa, não sei mais, não sei se ainda é francesa, mas tem capital da França, capital da Alemanha, do Canadá, enfim, uma grande siderúrgica que está lá em São Francisco do Sul, no mesmo local aonde em 1842 existiu, aonde você encontra referências, escreve Benoît Jules Moore no Google, ou então escreve Falanstério do Saí. Falanstério do Saí, S-A-H-Y. Aí você vai ver todas as referências, tem artigos, você vai ver, escreve Falanstério do Saí, ou então Benoît, você vai ler histórias maravilhosas do Benoît Jules, um personagem que, não sei porque esse episódio não consta da história do Brasil, mas é verdadeiro, tem museu em São Francisco do Sul, tem as ruínas do Falanstério do Saí. É claro que ele não construiu o projeto, ele não conseguiu construir essa casa com 1800, porque o projeto original do francês, cujo nome eu me esqueço, como é que chamava esse cara? O cara que inventou esse esquema de falanstério, o seu Jair saindo. Marco Schneider, vos marste, shalom. Ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair, pororororo. Ei, você Jair é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir, não dá, não dá, não dá, oi, não dá para não cair. Salomão Cavalcante, muito obrigado pelos 10, a aula mereceu 10, puxa vida, muito obrigado. Não é a Colônia Sicília, tá? A Colônia Sicília é outra coisa e foi muito depois da Colônia Sicília. A Colônia Sicília é no fim do século, aí não, é 1842, chama-se Falanstério do Saí, em Santa Catarina, norte de Santa Catarina, mais precisamente no município de São Francisco do Sul. Então, como eu estava falando, o governo votou, né, a Câmara dos Deputados votou uma grana para esse projeto e etc. Agora, como os franceses já começaram brigando, o governo foi reduzindo esse financiamento, até que o financiamento acabou. Aí tinha também um espião, o governo escalou, convocou um inspetor para investigar o que os franceses estavam fazendo. Porque no fim ficaram sendo duas colônias, essa península do Saí, e em frente os franceses dissidentes fundaram uma outra colônia, chama-se de Palmital, a colônia de Palmital. Foram duas colônias no fim, e essa colônia de Palmital construiu muitas embarcações, né? Charles Fourier, isso mesmo, Marco Schneider, muito obrigado, danke. A vielen Dank, Marco Schneider, exatamente. Charles Fourier, esse maluco é que inventou o falanstério. Ele é malucão mesmo. Ele dizia que as estrelas tinham vida como gente, que o homem do futuro ia ter um rabo com olho no rabo, umas coisas malucas. Mas é justamente Charles Fourier, o idealizador do falanstério, e o Charles Fourier era cultuado pelo
Jules Fourier, pelo Benoît Jules Moore. Eles comemoravam, faziam homenagem na data da morte do Fourier. Interessantíssima a vida do Charles Fourier. Ele era um dos socialistas utópicos. O que era o socialista utópico? Socialista utópico eram aqueles Dankenfreud, Yiddish meio... Não, eu estou falando que minha mulher é alemã, ela fala Dankeschön. Rogério de Andrade, Córdova, muito obrigado a você pela bela contribuição. Mas como eu estava falando, o legado do falanstério do Sailly é indiscutível. É um legado concreto. Eles confeccionaram ferramentas que não existiam no Brasil. E tudo isso foi relatado por aquele inspetor. Eu vou lembrar o nome do inspetor daqui a pouco. Abranches, não, era Mafra, inspetor Mafra. Esse inspetor Mafra, ele era o olheiro. Ele ia lá e via o que os franceses estão fazendo. E fazia relatórios. Esses relatórios estão também Vocês podem ter acesso no Google. Eu escrevi muito a respeito disso. Eu tenho um livro praticamente pronto. Eu vou fazer o e-book do Falanstério do Sailly, porque é uma história muito interessante. Imagina um francês que chega ao Brasil sem conhecer a língua, mas o cara era um gênio, né? Era filósofo. Ele inventou máquinas para fazer remédios homeopáticos, máquinas para confeccionar os comprimidos homeopáticos. É um gênio, né? Jana Nunes, muito obrigado. Luiz Silva, Rogério de Andrade, exatamente. O Falanstério do Sailly durou uns 3 anos, o Falanstério do Sailly, com todas as brigas, mas podia ter sido uma coisa maravilhosa, podia ter implantado no Brasil todo. Era proibido ter escravo e era proibido ser patrão nesse falanstério. Ninguém era o dono daquilo. Era de todos, e cada um tinha ali a sua função. E eles eram poucos, hein? Eram poucos. Vocês imaginam, eram 40 operários. 40 operários construíram serraria, movida a vapor. Eles construíam máquinas de cortar árvore. Esses franceses que o Benoît trouxe para o Brasil. E que ficaram aqui, mas o projeto era muito maior. O projeto original, aprovado pela Câmara dos Deputados, previa 500 imigrantes. Cada navio vinha mais ou menos 100. Só não vieram 500 por causa desses problemas que eu já contei para vocês. Os franceses já começaram brigando, os franceses acusaram Benoît, então, imagina os brasileiros, estão dando a grande... Os franceses chegam aqui brigando, então ficaram desconfiados do Benoît, e daí teve acusações com respeito a Benoît até de assédio sexual. Não, muito mais do que assédio, quer dizer, o Benoît foi acusado de facilitar violência contra uma menor, contra uma menor francesa, que foi acusado de facilitar o caso dela com o fazendeiro que era amigo dele. Né? O Benoît fez amizade com um fazendeiro que era vizinho dessa área que ele ganhou. Ele ganhou do governo uma área para implantar esse projeto. E o vizinho era um grande fazendeiro, e o Benoît, a certa altura, foi acusado de ter facilitado o caso dessa menina francesa com o fazendeiro. Porque dentro dos regulamentos, dentro dos conceitos aí do falanstério, tinha também o conceito do amor livre. O Charles Fourier era contra o casamento. Charles Fourier era pelo amor livre, como os hippies. Então, essa comunidade, né, vocês podem tem paralelo com as comunidades hippies, né? O que era a comunidade hippie dos anos 60 nos Estados Unidos? E alguma coisa no Brasil? No Brasil teve também. Só não tinha área industrial, porque nenhum hippie era operário, né? Nenhum hippie pegava pesado. Mas o sonho hippie
era comunidades agrícolas, né? E amor livre. Quer dizer, ninguém é de ninguém ali, né? Não haveria nenhum problema de ciúme, nenhum casal estava proibido de manter relações com outras pessoas. Esse era o sonho hippie, né? Nem sempre essa história dava certo, né? Pintava ciúme, né? Porque tem isso, né? Um gosta mais do outro, daquela e etc. Mas vocês podem ver que esse sonho hippie, né, Sr. Elias Cohen, tem a ver com o falanstério do Charles Fourier, porque era uma comunidade. Então, o falanstério original, até foi construído um falanstério desse na Europa. Se eu não me engano, na Bélgica tem um falanstério até hoje, que é patrimônio da humanidade. E então, esse grande prédio é um prédio para 1.800 moradores. Imagina o tamanho desse prédio. E dentro desse prédio, pelo projeto do Charles Fourier, teria todos os equipamentos necessários para a vida dessas pessoas. Padaria, teatro, escola, farmácia, sapateiro, sei lá, tudo que precisasse estava dentro desse prédio imenso. Quer dizer, são as casas, são os apartamentos das pessoas e escola, farmácia, teatro, jornal, tudo que fosse necessário estava incluído nesse prédio central do falanstério. Aí em torno a área agrícola para produzir os alimentos e em torno a área industrial. É clássico da história do socialismo, né, Rogério de Andrade? Socialista utópico. Mas agora que eu estava querendo explicar o que eram os socialistas utópicos. Os socialistas utópicos achavam que podiam implantar o socialismo sem guerra, sem violência, né? Convencendo as pessoas de que assim é melhor para todos. Mas é claro que isso era utopia, né? O socialismo mesmo só foi... Socialismo não, aquilo que chamaram de comunismo, baseado no marxismo, que nem o Marx já estava morto, é claro, foi implantado com violência na Rússia. Não dá para mudar o regime político sem violência. Mas os socialistas utópicos acreditavam que, como o sistema deles era maravilhoso, isso seria implantado sem violência. Mas é claro, como é que vai convencer o industrial? Aliás, um industrial implantou um falanstério na Europa, foi um industrial. Mas isso é um industrial com visão, com inteligência, né, achando que dividir com os outros, né, melhorar a vida de todos é melhor do que só um melhorar a vida e os outros viverem na miséria. Mas era muito difícil, é claro, convencer as pessoas a entregarem, né, os seus bens e, digamos, os industriais entregarem as suas indústrias para abrirem falansterios, porque seria melhor para todos, né? Então é claro que o comunismo só foi implantado com violência, né? Isso é histórico também, né? Eu já tenho quase... Foi bom ter entrado nesse assunto, porque eu tenho vários projetos do meu computador, vários projetos inacabados, e um deles é o Falanstério do Saí. Eu tenho já, sei lá, mais de 200 páginas escritas, mas falta terminar, falta dar o acabamento, porque eu introduzi ali alguma ficção também, com o ambiente da época, né? 1842, era uma época assim, foi
primeiro baile de carnaval, era a época em que vieram as primeiras máquinas fotográficas para o Brasil, o daguerreótipo, e a primeira, o daguerreótipo, quem comprou foi Dom Pedro II, com 15 anos. Dom Pedro II era amante da fotografia. Então, os personagens da época, né? Martins Pena, o que se vê no teatro era A Pena e a Lei de Martins Pena. O grande ator era, como é que chama? Um dos teatros do Rio de Janeiro. Enfim, agora não estou lembrando de todos os nomes, mas, puxa vida, esse grande ator, não posso esquecer o nome dele. Era o maior ator da época. João Caetano, Marco Schneider. Ô, Marco Schneider, que maravilha ter um cara como você aqui, hein? João Caetano, Teatro João Caetano. João Caetano era o grande ator da época e foi o primeiro ator moderno brasileiro. O João Caetano foi o primeiro a abandonar o jeito recitativo de falar no teatro. Ele que implantou o coloquial no teatro brasileiro. Olá, tudo bem aí? Como é que está você? Etc, etc. Foi o João Caetano. Até então os atores recitavam, boa tarde, o horizonte está, sabe? Era tudo, tudo meio assim grotesco. E João Caetano modernizou o teatro brasileiro. Ele é dessa época, 1840. Então eu fui introduzindo muita ficção no livro, acabei perdendo ali, acabei abandonando, quer dizer, não abandonando para sempre, mas deixei meio de lado por causa de outros projetos, mas eu vou retomar o Falanstério do Saí para mostrar, para fazer o e-book do Falanstério do Saí. É muito bom conhecer a história do Brasil. É muito bom conhecer a história do Brasil e principalmente histórias que não estão nos livros de história do Brasil. Não sei por que não estão, mas essa história, que é uma história maravilhosa, uma história muito importante, porque o Falanstério do Saí foi criada a primeira máquina a vapor do Brasil, a primeira serraria, uma serraria de 16 serras. E esses operários franceses ajudaram o Barão de Mauá a criar a indústria brasileira. Né? Então a data da indústria brasileira, da fundação da indústria brasileira, é 1850. Só que antes disso, em 1842, foi construída essa máquina a vapor por esses franceses. Se o governo brasileiro tivesse sido mais inteligente, teria implantado várias Falanstéreos do Saí pelo Brasil. E isso daria um outro patamar econômico ao Brasil. Mas, infelizmente, foi o embrião da industrialização que ficou somente limitado ali a Santa Catarina e não progrediu. Mas esses franceses poderiam ter feito muito pelo Brasil. Se eles não tivessem brigado, se o governo brasileiro não tivesse abandonado o projeto, porque com as brigas e tudo, o governo achou que ele estava jogando dinheiro fora, mas não, era um grande investimento. Era um investimento no futuro do Brasil. Ali eles forjaram ferramentas novas. Imagina, máquina de cortar árvore. Não é cortar na base da serra. São máquinas de cortar árvore. Eles faziam isso. Eles faziam isso, esses franceses malucos que o Benoît Jules Moore trouxe ao Brasil. Então, em 1846, o Benoît se mandou. Foi fazer outro falanstério no Uruguai. Anita Aparecida de Santa Catarina. Isso aconteceu no município de São Francisco do Sul, que fica no norte de Santa Catarina, mas como é sul do Brasil, é São Francisco do Sul.
né? Tem a São Francisco do Norte e São Francisco do Sul. São Francisco do Sul foi o município onde aconteceu isso. E depois, o Benoît Jules Moore, ele implantou o falanstério e foi ele que introduziu a homeopatia no Brasil. Ele que fundou as primeiras clínicas homeopáticas, produziu remédio, farmácia, cuidava dos escravos. E isso contrariava totalmente a medicina tradicional. Ele enfrentava os médicos tradicionais que não admitiam que ele curasse os escravos, porque a medicina homeopática é muito mais barata. Ele abriu farmácias no Rio de Janeiro, mas foi tão atacado pelos médicos que teve que ir embora. Em 1846 ele foi embora. Foi para o Uruguai e depois foi para o Egito. E fundou um falanstério no Egito, onde acabou morrendo. Se não me engano, morreu em 1850, uns 8 anos depois de ter fundado o falanstério aqui. Ele trouxe para cá a medicina de Hahnemann. Ele era contemporâneo do Hahnemann. Tem textos do Hahnemann falando do Benoît. Porque o Benoît foi um grande homem na Europa, conhecidíssimo nos meios, e aqui também. Os médicos homeopatas conhecem Benoît Jules Moore, reconhecem o trabalho dele, que não foi só médico, mas foi botânico, foi filósofo, foi político. Foi um cara incrível. Eu vou escrever a biografia dele, eu tenho que escrever a biografia dele. Para escrever a biografia completa, teria que ir para a França. Se eu ganhar uma grana aqui na TV Souni, quem sabe eu vou para a França, porque não posso fazer uma biografia do francês sem ir para a França, sem ir para Lyon, que foi onde ele nasceu. Vamos ver se eu consigo, se a gente consegue, porque vocês são meus patrocinadores. Vamos ver se a gente consegue. É claro que eu posso escrever sobre o falanstério do Saí sem a biografia do Benoît Jules Moore. Mas eu queria muito escrever. É isso, Betânia Rossi. Você lembrou muito bem, eu tenho medo de avião, sim. Mas eu sempre tento lutar contra esse medo do avião. Assim, eu só tomaria o avião se eu tivesse uma grana e sabe, um trabalho para fazer. Sabe, você tem que ir para a França porque você tem que fazer um livro. Então, se eu de repente assino um contrato com uma editora, aí eu me obrigo a embarcar no avião, entendeu? O meu medo é um medo teórico. Eu não gostaria de estar no avião a essa altura. Prefiro estar conversando com vocês. Mas se eu tiver um objetivo, uma motivação, né? Na França, um contrato assinado, sabe? Um propósito de uma editora. Olha, está aqui 100 mil reais na tua mão, você vai escrever o livro, você vai escrever a biografia do Benoît. Você entendeu? Aí eu pego o avião, esqueço o meu medo. Navio, sabe que eu nunca viajei de navio, eu não sei como é que é o navio assim, deve balançar muito também. Mas o navio não dá tanto medo porque não cai, né? E o mar, de qualquer maneira, tem lá, depois do Titanic, né? Eu acho que agora deve ter barquinhos para todos, para salvar do navio, né? Vaquinha virtual para patrocinar, pode ser uma também, né? Organizar uma vaquinha, no avião dorme e chega rápido. Organizar uma vaquinha para escrever a biografia do Benoît Jules Moore. Benoît. Mas olha, eu vou tocar esse texto que eu já tenho. Nelly Germano, tive uma gastrite crônica, fui curada com homeopatia, abraço e beijo, muito obrigado, Neil. R$5. Eu também tenho um caso com homeopatia. Eu certa vez tinha muita dor na gengiva.
E os médicos descobriram que eu tinha uma pedra na gengiva. A dor vinha dessa pedra. Mas a única forma de tirar essa pedra era fazer uma cirurgia na boca. E eu tinha horror de fazer cirurgia, não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Aí uma amiga minha, Neil Germano, uma querida amiga minha chamada Mazé, me apresentou o Dr. Betarello, que é meu médico até hoje. Dr. Betarello. Bem, eu tenho a dizer o seguinte, o Dr. Betarello me deu uns comprimidinhos, desses que o Benoit Jules Moore também usava, e não sei quantos dias depois, a pedra apareceu na minha mão, a pedra saiu da minha gengiva, não sei como, não perguntem como, porque eu não sei. A pedra que estava na minha gengiva foi expelida por esses comprimidos do Dr. Betarello. E tem gente que acha que a homeopatia é picaretagem, até hoje. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. É isso mesmo. Tânia Noêmia, Sávia, sou eu também, eu só uso homeopatia. Só tem algum problema, Dr. Betarello, até hoje. Quem está dizendo, a turma da Companhia das Letras, o casal Schwartz banca esse projeto, será, Marco Schneider? Será? Eu não conheço. Quer dizer, conheço de vista, mas não tenho intimidade com eles. Será, Marco Schneider? Você conhece o Schwartz? Luiz Schwartz, grande editor. Foi uma revolução, né? A Companhia das Letras provocou uma revolução no Brasil. Não é mais deles hoje, né? Mas, foi comprada pela Pinguim, né? Mas continua sendo uma grande editora brasileira. E o Luiz Schwartz responsável por uma revolução. E tem a Companhia das Letrinhas também. Grande revolução, grande revolução. Marco Schneider, Wie nimmt man a bissel... Eu vejo você, me dá vontade de cantar essa musiquinha, essa cançoneta. Wie nimmt man a bissel Masel, wie nimmt man a bissel Glück, des Rädel soll sich schon drehen, in bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man a bissel, nur schon a bissel, wie nimmt man a bissel Glück. Olha, a homeopatia, já me curei de erisipela com homeopatia. A homeopatia cura tudo. Até de câncer eles estão curando aqui em São Paulo. A homeopatia é uma realidade, quer dizer, falar disso é tão óbvio, né? Tão óbvio. São estudos, o Dr. Betarello, que é o meu médico, e a outra grande qualidade dos homeopatas é que eles não exploram, a medicina não explora o cliente, são barateiros. Eles seguem o conceito, a diretriz do Hahnemann e do Benoit Jules Moore. Medicina barata. São os médicos que cobram menos, são os médicos que atendem mesmo quando você não tem dinheiro. São humanitários, têm a mesma filosofia do Hahnemann. Eles não querem ser milionários, não querem ficar milionários com a medicina, como esses laboratórios que fabricam remédios que curam de uma coisa e te adoecem de outra, daí você precisa comprar um outro remédio. A homeopatia não, e a homeopatia ela não cura o nome,
ela não cura a erisipela, ela cura o que te acontece. Olha, eu tenho esse negócio na perna. Tá bom, então para combater esse negócio na perna é isso aqui. Não importa o nome. Ela não cura a tuberculose, ela não cura, sabe, não tem o nome da doença. Ela cura o sintoma. Diz, olha, estou com uma mancha aqui. O médico não diz, olha, isso se chama sarampo. E ele vai curar você dessa mancha. Não importa o nome que deram para essa mancha. São médicos muito estudiosos. O Betarello é um cara que estuda, chego lá, ele está sempre estudando. Ele trata exatamente, não cura a doença, trata o doente. É uma medicina inteligente. É uma medicina muito inteligente, os médicos são muito estudiosos, muito dedicados, eles estão vendo a conta bancária, como é que está aumentando a conta bancária. Que isso aí na medicina hoje é terrível, né? É terrível, né? Os preços que estão os hospitais, os planos de saúde. Vinagre de maçã, uma das coisas mais maravilhosas é... Conta do vinagre de maçã. Eu uso vinagre de maçã. Conta, Adriana. O que o vinagre de maçã tem que os outros não têm? Alho também é muito bom. Alho é muito bom. Todo dia eu como um dente de alho. Cebola, alho, adoro cebola, alho. Sabe como é que eu como alho? Pego um pão com uma casca dura. Pode beber o vinagre de maçã com água, Adriana? Ah, é? Médicos homeopatas não enchem de exames. Bom, às vezes precisa de exame, mas claro, eles não enchem de exame. E a consulta dura 1 hora. Marco Schneider também está recomendando vinagre de maçã. Muito bom. Vinagre de maçã, alho. Eu estava dizendo para vocês como é que eu como alho. É como se come na Rússia. Você pega aloe vera também, você pega um pão com casca dura, pega um dedo de alho, corta, né, a cabecinha, DVD das paródias, em pouco tempo vai ficar rico. DVD das paródias, isso mesmo. Lá em Ribeiro, não conheço Salomão, não conheço Lá em Ribeiro. Sei quem é, mas não conheço pessoalmente. Então você corta a cabecinha, né? Esfrega ali no sal, aí passa no pão. Daí passa manteiga no pão. É delicioso e faz um bem danado. Eu sei que faz bem porque os médicos ortomoleculares, que também são muito inteligentes, tratam os pacientes com alho, com pílulas de alho, para retardar o envelhecimento. Então, o alho retarda o envelhecimento, né? A medicina ortomolecular atua muito nessa área de oxidação, né? De como retardar o envelhecimento. E eles recomendam o alho, são cápsulas, né? As pílulas são cápsulas de alho. Eu, em vez de cápsula, eu como o alho puro, que é muito melhor. O óleo de coco, Adriana, também. Eu como muito alho puro e cebola. Pão com manteiga e cebola. Aí fica o cheiro, mas é só escovar os dentes, enxaguatório e tal. Desaparece qualquer cheiro de cebola. Bom, meus queridos amigos, então, Marco Schneider, vamos ver esse negócio do Luiz Schwartz, Lilian Schwartz e Luiz Schwartz. Vamos ver se eles financiam esse projeto a biografia de Benoît Jules Moore. Benoît Jules Moore é um grande personagem. Ele é um grande personagem.
Ele chegou aqui com uma cantora de ópera. Imagine o furor, e a cantora lindíssima. Bom, meus queridos amigos, muito obrigado pelas colaborações. Nossa, R$ 43, nunca ganhei tanto dinheiro numa sessão. O Lubavitch comia cebola e alho também. Pois é, eu não sou um santo como o Lubavitch e adoro cebola e alho todo dia. Todo dia cebola e alho. Nunca ganhei tanto dinheiro num programa como hoje. Muito obrigado à generosidade de vocês. Muito obrigado por assistirem. Daqui a pouco, às 20 horas, Boa Noite 247. Estarei conversando, debatendo com o Paulo Moreira Leite, com a Gisele Federici, os assuntos do dia e qualquer assunto que ali, porque de repente tem um telespectador que sugere o assunto e a gente comenta. Olha, é o seguinte, quem pode colaborar, colabora. Quem não pode colaborar é tão bem-vindo como todos, viu, Adriana? Tá? Fica tranquila, agradeço a audiência, a tua audiência já significa muito para mim. A tua audiência maravilhosa é muito importante. Tá bom? Sávia, Marcos, Adriana, Salomão Cavalcante, Júlio César, muito obrigado a todos vocês que assistiram, Betânia Rocha, Levino, Adriana Bonita Aziz, Sávia, Daniela Guedes da França, Natalina Aparecida, todos falando do vinagre de maçã, muito bem, Valdemir Fernandes, Conde de Guidi, esse Conde de Guidi é que curou o Benoit. Foi o Conde de Guidi. Muito obrigado, Valdemir Fernandes, Marco Schneider. Foi Conde de Guidi que curou o Benoit e por isso que o Benoit se tornou o paladino da homeopatia. Espalhou a homeopatia pela Europa e introduziu a homeopatia aqui no Brasil. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado a todos. Às 20 horas, conto com vocês no Boa Noite 247 e talvez eu fique animado para fazer hoje o trem das 11, tá bom? Não foi o Conde 247, é o Conde de Guidi. Margarete Gasparotto, Betânia, Margarete, Adriana Bonita, bom, Marcos, enfim. Muito obrigado a todos. Vinentmen Abissale Mazel. Eu acho que hoje eu vou fazer o trem das 11 para a gente cantar um pouco as novas paródias. E com vocês agora o sufixo musical da TV Sounic. Comentando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê, já está na sua hora, vai embora seu mané. Quem canta, Bolsonaro espanta. Tchau, até às 11, com o trem das 11, Rosângela Menezes, tchau.